Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rotina alimentar, a rotina dos 6 meses, dos 9 meses, 1 ano de idade. E por que é importante a gente criar uma rotina para a criança? Porque a criança se sente mais segura, né? Então a gente vai falar sobre isso, sobre rotina nessa fase. Quando a criança começa a fazer algo repetitivo, então ela acaba aprendendo por repetição. E nesse momento ela fica mais segura, ela fica mais tranquila, ela sabe o que vai acontecer, tá? Por isso que é importante ter sim horário para a criança fazer as refeições, horário para dormir, enfim, ela precisa ter o horário das atividades, tá bom? E aí eu quero destrinchar com vocês hoje um pouquinho dessa rotina, principalmente, na verdade, a rotina alimentar, né? Nessa fase do 1º ano de vida, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Bom, vantagem então da rotina para a criança, ela sabe o que vai acontecer. E para os pais, será que tem vantagem? Com certeza. Se tem uma rotina, a gente consegue se organizar, a gente consegue planejar, a gente consegue ter uma boa organização no dia. E com isso, a gente acaba aproveitando muito melhor o nosso tempo. Então, por exemplo, se a gente tem um cardápio eu acho que é a base para a gente ter uma rotina alimentar e para a gente ter essa organização. Então, quando a gente tem um cardápio, por exemplo, do que o meu filho vai comer durante a semana, os horários das refeições, enfim, eu consigo me planejar para fazer as compras, enfim, eu me planejo e eu me organizo. Aí eu chego lá na hora de fazer, é rápido. Eu não fico, por exemplo, a manhã toda na cozinha. Tanto que, por exemplo, eu sou muito adepta, quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito adepta do congelamento. E eu acho que quando a gente pensa na alimentação, nessa fase de introdução alimentar também, a gente pode sim congelar a comida do bebê, porque isso vai facilitar muito o nosso dia a dia, pra gente não ficar ali todos os dias preparando a comida, tá? Não vou aprofundar aqui em relação a congelamento, mas a gente pode congelar o arroz, a gente pode congelar o feijão, a gente pode congelar a proteína e, se possível, fazer no dia só os vegetais. E aí já faz para casa toda, tanto para o bebê como para os pais, certo? Quando a gente também fala de rotina, a gente acha que é tudo muito engessado e não precisa ser muito engessado, tá? Por exemplo, às vezes, o almoço pode acontecer em torno de meio-dia, mas naquele dia o bebê acabou almoçando 1 hora. Tem muito problema? Não, foi algo atípico, né? Saiu um pouquinho ali teve o imprevisto, né? Saiu um pouquinho da rotina, mas não tem problema. Então, esse almoço e o horário das refeições pode variar uns 30 minutos, 40 minutos. Não é ideal que fique variando 1 hora, aí já é um intervalo muito grande, tá? Então, se a gente conseguir realmente ser sempre no mesmo horário, melhor. Mas se variar um pouquinho aí de 30 minutinhos, não tem problema algum, tá dentro da rotina também, tá? E outro ponto também em relação à rotina. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa rotina em cima da rotina de outras pessoas, né? Por exemplo, a gente tem o hábito de quê? De almoçar meio-dia, 1 hora da tarde. Se você almoça 2 horas da tarde, as pessoas já vão falar: nossa, mas você almoça tarde. E se você almoça 11 horas, as pessoas vão falar: nossa, mas você almoça muito cedo, né? Então é hábito nosso ter um almoço aí em torno de meio-dia, 1 da tarde. Mas isso não quer dizer que é o certo. Às vezes na sua casa o hábito é almoçar 2 da tarde. E se o seu bebê almoça 2 da tarde, porque é a rotina da casa, tá tudo bem, não tem problema. E eu falo isso por quê? Porque eu já vi muitas mães conversando comigo falar o seguinte: aqui em casa o meu bebê almoça muito tarde, é 2 horas.
Será que tem problema? É porque a gente almoça esse horário. Não tem problema algum, contanto que esteja dentro de uma rotina, não tem nenhum problema, é o horário da sua casa, é a sua rotina. O almoço na sua casa é 2 da tarde e tá tudo bem, tá? Então, cada família vai ter a sua rotina e lembre-se disso, a rotina ela não precisa ser totalmente engessada, tá? Ela pode ser um pouco flexível. Exemplo também dessa flexibilidade, final de semana. Muitas vezes, final de semana, a gente almoça mais tarde, né? Porque tomou um café da manhã mais tarde. Então, isso pode acontecer e tá tudo bem. Só tente manter o quê? O número de refeições ao dia, o intervalo entre as refeições que você coloca também durante a semana, tá? Tentar manter pelo menos isso no final de semana. No início da introdução alimentar, principalmente ali aos 6 meses, 7 meses, eu acho interessante manter a mesma rotina também final de semana. Isso pensando no bem do bebê, né? Nessa segurança do bebê realmente com a alimentação. Porque senão, se começa a mudar muito, ele começa a ficar perdido. E essa repetição, essa rotina alimentar é importante até para o bebê comer bem nesse início da introdução alimentar, de aceitar os alimentos. Então é importante isso. E aí mais pra frente, assim, digamos, por exemplo, 1 ano e pouquinho, 2 anos, já começa a sair mais, já começa a ficar mais fora de casa. Aí, ok, a gente pode ter uma flexibilidade maior aí no horário das refeições no final de semana, tá bom? Bom, então quando a gente estabelece a rotina nesse início da introdução alimentar, muitas vezes os pais têm uma dificuldade, por quê? Por conta do sono do bebê. Então, o bebê tá tendo sono, a rotina de sono dele mais ou menos, só que às vezes dorme na hora do almoço, e aí a gente, né, os pais não sabem muito como ajustar. Porque se o bebê tá dormindo na hora do almoço, como que vai dar o almoço? Então, a primeira coisa é ajustar esse sono, essa rotina do sono do bebê. Por quê? Se, digamos, eu ofereço o almoço meio-dia geralmente o bebê tá morrendo de sono. A gente vai dar preferência para deixar o bebê dormir. Por quê? Porque se a gente for oferecer o almoço para ele nesse horário, ele não vai comer. Ou ele vai comer, mas não tão bem, ou ele realmente não vai comer, vai ficar enjoadinho. Por quê? Porque bebê com sono não come bem, tá? Então, assim, se você tá vendo que o seu bebezinho tá com muito sono na hora da refeição, coloque ele para dormir e ofereça a refeição depois, quando ele acordar. Isso seria o ideal. E aí, aos pouquinhos, essa rotina do sono vai se ajustando, tá? Então, é muito importante ter essa rotina do sono para ajustar essa rotina da alimentação. Porque uma rotina vai complementar a outra, tá? Elas vão trabalhar realmente em conjunto, tá bom? Então, isso é muito importante. Outra coisa, quando a gente organiza essa rotina alimentar, não esquecer desde o início da introdução alimentar, vai oferecer a comidinha pro bebê, sem televisão, sem celular, sem tablet, sem esses artifícios, esses eletrônicos, para não tirar a atenção da criança do momento da refeição, tá? Por quê? Porque esse momento da refeição também é um momento para reforçar o vínculo familiar. Então, ontem, no ao vivo de ontem, eu falei que principalmente nesse primeiro ano aí da alimentação do bebê, a gente vai nutrir o bebê de 2 formas, a forma física, que é o alimento em si, e a forma não física, certo? Que é esse acolhimento, essa segurança que a gente dá no momento da refeição. Então, o momento da refeição é para isso, para criar esse vínculo familiar. Por isso que, desde o início, o ideal é o bebê estar comendo junto da família, no mesmo horário, todo mundo em família realmente, e não comer antes ou comer depois dos pais, tá? Beleza. E aí, outro ponto também aqui, até que eu anotei, por que também não utilizar a questão da televisão, do celular, enfim, no momento da refeição? Porque a criança não presta atenção na comida, não sabe nem muitas vezes o que está comendo,
e não mastiga direito, tá? E se não mastiga direito, não vai ter uma boa digestão. Então, por exemplo, no início da introdução alimentar é muito comum que muitas vezes sair pedacinho de comida no cocô. Isso é normal por conta de uma má mastigação. Mas aí essa má mastigação é porque o bebê realmente ainda não sabe mastigar. Então a gente tem que ensinar ele a mastigar. Só que, por exemplo, crianças maiores que já conseguem ter uma boa mastigação e não mastigam direito, isso pode causar, por exemplo, até uma constipação intestinal, porque não está tendo uma boa digestão. Então, por isso que desde a fase de introdução alimentar, desde os 6 meses, a gente tem que estimular o bebê a mastigar. Estimular não, né? A gente tem que ensinar realmente, porque ele não sabe mastigar. E aí, outro ponto, por isso a importância de comer junto às refeições, porque vocês são espelho pro bebê, tá? Pro filho de vocês são espelho. Então, em relação a tudo, né? A como mastigar, como pegar o talher, o que é comida, o que leva a boca, tá? Então, o bebê ele vai observar isso e ele vai aprender muito na prática com os pais, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, beleza, vamos lá. Primeiro, 6 meses, tá? Bebezinho com 6 meses. Muitas vezes eu vejo as pessoas iniciarem a introdução alimentar com tudo, né? No primeiro dia já tem tudo, já tem fruta, já tem comida, tem todos os grupos alimentares, tem jantar, enfim. Minha conduta é um pouquinho diferente, eu começo aos poucos. Por quê? Porque eu acho que é muita novidade para a criança esse início da introdução alimentar. Novidade em relação a tudo. Por exemplo, antes, se é amamentada, a criança fica mais deitadinha, né? Agora, ela vai comer sentada, já é outra posição. Ela já vai usar mais as mãos, mais movimentos, vai precisar de uma maior coordenação motora. Então, não tô nem entrando na parte alimento, mas só de mudar de posição, de mexer mais, fazer mais esses movimentos com a mão, já muda para a criança, já é uma novidade. Sentar no cadeirão, né? Já não tá mais próximo da mãe, já não tá coladinho na mãe. Agora tá cada um na sua cadeira, tá mais distante. Então a criança sente essa diferença. Então é muita novidade, é muita coisa para esse momento de introdução alimentar. E quando a gente pensa na comida em si, a comida ela vai dar várias sensações para a criança. Então, questão da textura, a questão do cheiro, né, o próprio gosto. Então, é muita novidade. Se a gente começa a oferecer vários alimentos ali, várias refeições, a criança ela pode ficar perdida por conta disso. Ela não sabe, ela ainda não está acostumada, tem muita novidade. Muitas vezes ela pode rejeitar o alimento porque ela não está familiarizada com essas refeições, ela não está familiarizada com esses alimentos. Então, a gente começa aos pouquinhos. Minha sugestão é sempre começar primeiro com o almoço, então com a comida salgada, né? Salgada, mas sem sal. Então, a gente começa com o almoço. Eu sempre começo com alguns grupos alimentares, com poucos grupos alimentares, e eu vou aumentando isso, tanto a quantidade do grupo alimentar, como a variedade mesmo, o número dos grupos alimentares. Então, a gente vai aos pouquinhos. Tanto que, por exemplo, vai demorar mais ou menos quase 2 semanas para o bebê realmente ter contato com todos os grupos alimentares nessa fase de introdução alimentar. Depois eu entro com as frutas, aí eu entro com a fruta pela manhã, com a fruta à tarde e só por último eu entro com o jantar. Tem problema entrar com um jantar primeiro ao invés do almoço? Alguns pais me perguntam isso por quê? Porque geralmente no almoço os pais estão trabalhando e não conseguem dar o almoço ali para a criança e pede para começar com o jantar para conseguir oferecer a comidinha. Não tem problema. Mas o ideal é que esse jantar então seja cedo, para não interferir no sono. Como a digestão da criança ainda está bem lenta, pode ser que ela não digira tão bem esse alimento e aí isso vai prejudicar a qualidade do sono. Então, por isso que eu geralmente começo com o almoço e não com o jantar. E quando começar a jantar, esse jantar tem que ser pelo menos aí umas 2 horas e pouquinho de diferença, esse intervalo, né, para dormir, entre o jantar e o horário de dormir, tá? Lembrando
porque bebê em aleitamento materno continua livre demanda. Então, iniciou a alimentação, ok. A alimentação, a refeição vai ter horário, mas a amamentação, o leite materno é livre, tá? Pode oferecer antes, pode oferecer depois, sem problema algum, tá? Isso não vai interferir na alimentação do bebê. Ok, com 9 meses, a gente mantém a mesma rotina, mas a gente já pode acrescentar alguns alimentos. Por exemplo, né, até aumentar a quantidade calórica. Então, por exemplo, uma frutinha com aveia no meio da tarde. Pode fazer, por exemplo, um bolinho de banana sem açúcar, né, para oferecer como complemento no meio da tarde. Então, com 9 meses, a gente já pode começar a acrescentar algumas coisinhas nesse lanche para ir variando, para acrescentar mais coisas, enfim. Mas não precisa entrar biscoitinhos, nada ultraprocessado, tá? A gente consegue fazer receitinhas bem caseiras, com alimentos de verdade, tá? E vai alterar, então, um pouquinho essa quantidade de comida. Por quê? Porque o bebê começa a gastar mais energia, né? Já é o bebê que está engatinhando, ele está se movimentando mais, tem bebê que às vezes começa a andar ali com 11 meses, 10 meses, eu já vi. Então, assim, já é uma fase que o bebê está gastando muito mais energia e por isso a gente começa a aumentar um pouquinho a quantidade de comida nessa rotina alimentar. Pode ser no almoço, pode ser no jantar ou pode ser um complemento nesse lanchinho da tarde. E sempre observar o quê? Aumentei um pouquinho esse lanche da tarde, digamos, né? Coloquei um complemento ali de comidinha. Mas o meu bebê começou a não aceitar o jantar. Então, não. Então, vou voltar só para a fruta e qualquer coisa eu aumento a quantidade do jantar, tá? No geral, eu coloquei uma média aqui de número de porções, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos de 6 meses até 11 meses, mais ou menos, tá? 3 porções, né, de cereais, de tubérculo. Então, cereal seria, por exemplo, arroz, né, quinoa, enfim. Tubérculo, batata, mandioca, inhame. 2 a 3 porções de frutas no dia, então seria a fruta ali da manhã, a fruta da tarde. Tem que ter os vegetais, né? Uma média de 3 porções por dia. Então, os vegetais vão na hora do almoço e vão na hora do jantar também. 2 porções de carne. E só para vocês terem uma ideia, tá? Nessa fase, a porção não é igual à porção de adulto. Então, um exemplo da porção de proteína, né? Da carne. Uma porção seria uma média de 30 a 50 gramas de um bife, né? De um franguinho, por exemplo. Tá? Uma porção de leguminosa e umas 2 porções de gordura. Então, essa gordura eu já indico na forma de azeite, por exemplo, tá? Mas assim, com 9 meses mais ou menos, por exemplo, a gente pode acrescentar uma castanha também, para a criança também já ter o contato com as oleaginosas e aí a gente distribui isso ao longo dos dias, tá? Com 12 meses, qual que é a mudança na rotina alimentar? A gente vai acrescentar mais uma refeição, um café da manhã, ou uma ceia, né? Dependendo do horário que a criança dorme, enfim. Mas nesse momento a criança ela já tá fazendo todas as refeições da casa. Então ela tá com o café da manhã, tá com o lanchinho da manhã, né? Uma frutinha, tá com o almoço, o lanche da tarde e o jantar. E dependendo da hora que dorme, pode entrar uma ceia. Mas lembrando que é importante a criança dormir cedo, tá? Principalmente principalmente para crescer, porque é o maior estímulo, tá? É o sono, é o horário que dorme. Então, isso é importante. E a partir de 1 ano, a gente pode aumentar um pouquinho também os cereais e os tubérculos. Isso pode vir, por exemplo, no café da manhã, né? O momento que a gente acrescenta um pouquinho de cuscuz, uma tapioca, um pãozinho, né? Mais artesanal. Depende muito, claro, da rotina da casa, né? O que vocês consomem na rotina de vocês. Então, muitas vezes, o que acontece? A família muda os hábitos alimentares, melhora os hábitos alimentares, já que o bebê começa a fazer parte dessa rotina, né? Então, é importante isso. Outra diferença também, a partir de 1 ano, a gente já pode acrescentar os laticínios.
Então a gente começa, por exemplo, com um queijinho, com um iogurte, e se a casa tiver hábito de consumir leite mesmo de vaca, pode acrescentar para a criança também, tá? Então, se a gente for pensar nesse resuminho, seria isso: 6 meses, 9 meses e 1 ano de idade, tá bom? Então, a casa precisa ter rotina, isso vai ser bom tanto para a criança como para os pais, para conseguir se planejar, para conseguir se organizar. E no momento que você faz esse cardápio para o seu bebê, essa rotina fica mais fácil, né, de colocar em prática também. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente vai conversar sobre constipação intestinal, tá bom? Beijão!